Olá, eu sou o pastor Daniel Reis e você está no Seminário Teológico Querix. O que significa a palavra Querix? Querix é um termo grego que significa arauto. Arauto, na Idade Média, era um mensageiro do rei. Esse mensageiro era investido de autoridade. Ele tinha autoridade para declarar a guerra e proclamar a paz. E é esse o objetivo do nosso seminário, formar arautos, formar mensageiros do Rei Jesus. E nós já tivemos o nosso seminário bíblico. Agora nós estamos no seminário teológico. Seminário teológico porque vamos falar sobre assuntos profundos como escatologia, como soteriologia, hamartiologia, pneumatologia e tudo aquilo que a teologia ensina para que possamos crescer cada dia mais. E hoje eu estou aqui para te apresentar o curso de escatologia do nosso seminário. O curso chama Estudo sobre o Tempo do Fim. Estamos caminhando para o fim dos tempos, irmãos. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo jaz à porta, Ele está às portas e em breve a trombeta soará e nós iremos ser arrebatados como igreja. Então, esse curso de escatologia, ele vai abranger toda a parte da escatologia. Então, nós vamos ter aqui 16 aulas. Então, vamos lá, vamos entender o que vai acontecer nesse nosso curso. Então, primeiro, o que significa escatologia? Escatologia vem do termo grego eschatos mais logia, que significa o estudo das últimas coisas. Então, a teologia é o estudo do tempo do fim. Existem algumas linhas teológicas acerca desse assunto que nós não vamos abordar. Eu não vou aqui te apresentar todas as escolas escatológicas, como o amilenismo, pós-tribulacionismo, não. Nós vamos nos ater a essa visão escatológica. Dispensacionalismo, pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Essa é a nossa visão escatológica. Então nós vamos falar sobre as dispensações, nós vamos falar dessa separação clara de Israel e a igreja. Vamos falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e Jesus, ele volta antes do milênio para reinar num milênio literal, 1000 anos literal de Jesus reinando na terra. Então vamos lá. Então nós dividimos esse curso em 2 módulos. Primeiro módulo, teremos aqui 8 aulas. Falaremos sobre o dispensacionalismo. Então traremos ali cada uma das dispensações, vamos estar ali meditando, né? Depois teremos uma aula sobre as 70 semanas de Daniel, que é extremamente importante para entendermos todo esse contexto escatológico. Teremos nossa terceira aula, será uma aula sobre o estado intermediário. Você sabia para onde a alma das pessoas vão depois que morrem? Pessoas que morrem com Cristo, pessoas que morrem sem Cristo. Não existe sono da alma, nós vamos estudar isso na nossa terceira aula. A nossa quarta aula vai ser sobre Mateus 24. Mateus 24 é um texto importantíssimo para entendermos a escatologia. É chamado de o sermão profético de Jesus. Só que nós temos uma visão de que a igreja não está em Mateus 24. Então nós vamos ter uma aula versículo por versículo, vamos estar ali mergulhando, entendendo esse capítulo tão profundo, maravilhoso que Jesus nos deixou. Na quinta aula vamos falar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. A trombeta vai soar, o arrebatamento iminente, pode ser a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, pode ser antes de você fazer esse curso. Jesus Cristo vai levar a sua igreja e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Nossa sexta aula, falaremos sobre o corpo glorificado. Como será o nosso corpo? Muita gente tem dúvidas sobre isso, mas se eu era gordo, aí na ressurreição eu vou ser magrinho? Como que vai funcionar isso, né? Então, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre o corpo glorificado. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. A vitória é do nosso Senhor Jesus Cristo. E falaremos em seguida sobre o tribunal de Cristo, o bema de Cristo, né? O galardão. Nós vamos receber a recompensa, até um copo com água fria que você oferecerá a um dos pequeninos do Senhor. Tem galardão
guardado, esperando no dia do tribunal de Cristo. Esse tribunal não vai ser para condenação, vai ser um julgamento, mas um julgamento para galardoar, para recompensar todo aquele que serviu a Deus. No final desse módulo falaremos ainda sobre as bodas do Cordeiro, o casamento tão aguardado do noivo amado com a sua igreja. Nosso segundo módulo, nós vamos falar sobre a grande tribulação. E nessa grande tribulação talvez teremos que dividir em duas partes, porque existem muitos assuntos que precisam ser ensinados sobre a grande tribulação. Ao princípio das dores, quando que o anticristo se manifestará, e a ira de Deus, a igreja vai estar na terra na grande tribulação? Então nós vamos falar sobre isso. Na nossa 10ª aula, falaremos sobre a batalha do Armagedon, quando o exército do anticristo se reunir para oprimir Israel, então virá o rei da glória, descerá na sua parousia, com poder e grande glória, todo olho o verá. Então falaremos sobre, na nossa 11ª aula, sobre o verdadeiro descanso. O descanso que desde o Gênesis foi profetizado, quando diz que Deus descansou de toda a sua obra que havia feito. Então nós vamos ter uma perspectiva escatológica sobre o descanso prometido, que é o milênio de Cristo, que falaremos na 12ª aula. O milênio, 1000 anos literais, o leão pastará com o cordeiro, a criança, o jovem, vai pôr a mão na toca da serpente e não vai ser picado. Isso tudo vai acontecer quando Jesus reinar sobre essa terra, literalmente, 1000 anos. Depois, Gog e Magog, o final do milênio, Satanás vai ser solto, ainda vai corromper as nações e vai rumar contra o Rei da Glória. E então haverá essa batalha, essa guerra de Gog e Magog. Depois, caminhando para o final, o grande trono branco, o dia do juízo final, quando todos os livros se abrirão, os mortos ressuscitarão, a segunda ressurreição acontecerá, todos serão julgados diante do tribunal, diante do grande trono branco, e aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. E em seguida, a penúltima aula sobre a Nova Jerusalém. Tem gente que acha que a Nova Jerusalém já é quando você morre. Quando você morre, você já vai para as ruas de ouro. Quando na verdade não, irmãos. A Nova Jerusalém acontecerá depois do milênio. Quando Jesus Cristo, quando o próprio João, no Apocalipse, ele diz que viu a cidade santa descendo como uma noiva ataviada, né, para encontrar com o seu noivo. Então a Nova Jerusalém, teremos uma aula sobre a Nova Jerusalém. E finalizando, sobre o estado eterno. Após o juízo final, como será, né, para os perdidos? O inferno, ele é eterno, né? Como será a nossa vida após o milênio, após o juízo final? Então esse é o nosso curso de escatologia, o estudo sobre o tempo do fim. Meu irmão, você tem tudo para crescer na graça, no conhecimento, e você vai crescer muito com esse curso, e eu te espero na primeira aula, se Deus assim permitir, vencer um arauto em nome de Jesus.